Podcast diário, obra de Alberto Montalván. Métodos para empreender, parte 5. Por que você não venceu ainda nos negócios? O primeiro passo para o progresso consiste em olhar para trás e observar se alguma coisa o está segurando lá embaixo. Quem é? Alguma coisa na sua compreensão física, mental ou moral representa uma barreira que não conseguiu suplantar até agora e que lhe impede o processo. Analise e chega a conclusões. Talvez seja fraqueza, indiferença, enfermidade, preguiça, orgulho, pouca confiança em si mesmo. Amplie o seu campo de ação. Não faça nada que necessariamente se confine dentro de um pequeno grupo de clientes. Projeta logo um negócio de grande proporção. A convicção de que centenas de milhares de pessoas precisam do que você vende e a intenção de o colocar à disposição dessas pessoas o ajudarão enormemente a conservar a visão clara, o olhar firme, o andar correto, o coração jubiloso. Perguntei a si mesmo o que é que as pessoas mais desejam adquirir. Chegará logo a certas conclusões: alimentos, roupa, moradia, dinheiro, prazer, viagem, educação, posição, etc. Faça depois a si mesmo outra pergunta: que é que eu posso fazer melhor? Resolva este problema, coordene-o com o anterior e, encontrada a solução, terá uma receita garantida para obter o êxito no mundo dos negócios. Abaixo oferecemos algumas sugestões que não se aplicam apenas a homens de negócio, mas também a professores, médicos, escritores, inventores, donas de casa, todos, enfim, que tenham algo para vender. O primeiro passo consiste numa análise minuciosa do produto. Veja bem se ele vale a pena ser vendido. Amplie-lhe todas as normas conhecidas para trabalhos idênticos e estabeleça um sistema garantido de repetição de tais provas no futuro com relação a tudo quanto produzir. Conheça todas as frases e processos de fabricação. Assim, você estará pronto para responder a qualquer pergunta com relação à sua mercadoria, desde a matéria-prima até o involucro. Faça depois com que uma pessoa amiga lhe dirija todas as espécies de pergunta com relação à mercadoria ou produto e apresenta as respostas. Prepare-se para fazer face às objeções e recusas e muito principalmente aos argumentos da venda dos concorrentes por meio de uma série completa de fatos irrefutáveis. Não discuta o seu próprio produto, apresenta fatos irrefutáveis ou não diga nada. Receba com isenção de anônimo a crítica hostil, transformando o crítico em propagandista do seu produto. Evite queixas futuras, nunca deixando insatisfeito o cliente. Prefira mesmo perder dinheiro com ele em princípio. Acredite firmemente na superioridade do que vende, na habilidade e na integridade do seu fabricante, na sua durabilidade e na necessidade do serviço. Estude as necessidades, dificuldades e problemas do cliente. E, sobretudo, nunca se esqueça de que o seu melhor vendedor é o cliente que fica satisfeito. Leia livros e publicações sobre a arte de vender. Encare todos os concorrentes como pessoas de que poderá aprender alguma coisa. Deve ter algum ângulo mais aperfeiçoado do que você. Compile catálogo dos grandes feitos da ciência de vender.
colhendo notícia das vidas dos grandes homens de negócio, vendedores, fabricantes, químicos de nome, grandes indústrias, etc. Amplie o seu campo de ação. Não faça nada que necessariamente se confine dentro de um pequeno grupo de clientes. Proteja seu negócio de grande proporção. A convicção de que centenas de milhares de pessoas precisam do que você vende e a intenção de o colocar à disposição dessas pessoas o ajudarão enormemente a conservar a visão clara e olhar firme, o andar correto, o coração jubiloso. Observe a evolução dos tempos e modifique a sua produção de acordo com ela. Um método ou um produto que há alguns anos era extremamente vendável, provavelmente não terá a mesma aceitação agora. Assim, projeta a sua produção com os olhos do futuro. Aprenda a fazer propaganda. As outras pessoas devem saber o que você está fazendo e só você deve informá-las. Faça propagandas dos seus serviços, da sua pessoa, do seu produto, jeitosamente, com tato, habilidosamente, mas também franca e corajosamente. Procura ainda conhecer pessoas que obtiverem êxito no mundo dos negócios e investigue as razões que as levaram ao cimo. Depois, prepare-se uma lista dessas razões e compare-as com as razões dos que falharam nos negócios. Aplique em seguida as lições daí deduzidas ao seu próprio trabalho e ao seu próprio futuro. Faça com que o seu objetivo se defenda por si mesmo antes que seja atacado. Pergunta a si mesmo quanta gente precisa do que você vende e ainda quanta gente pagaria e pode pagar o preço que pode por ele. É a procura? É satisfatória? Você pode vender mais barato do que os seus concorrentes? Poderia ainda, a pensar disso, ter um lucro razoável? Pode ampliar o seu mercado com uma despesa razoavelmente reduzida? Já recebeu repetições de pedidos em números suficiente para estar certo de que uma venda automática pode deformar sua clientela inicial? Porque e como o seu produto é superior aos congêneres? Agora outra pergunta. Sabe o leitor qual o departamento mais fraco da sua organização, neste caso, está preparado para revigorar? Possui bastante capital para sustentar-se nos momentos difíceis ou de depressão? Caso fosse obrigado a levantar capital de um momento para o outro, onde e como levantaria? Sabe até que ponto é possível ter vendas e dinheiro e até que ponto pode fornecer crédito? Está realmente certo de que em alguma parte do seu negócio não existe ponto fraco? Pense, leitor, no que acabamos de expor acima e previna-se contra todos os imprevistos que possam surgir no caminho que traçou para o sucesso no mundo dos negócios. Se você é um vendedor profissional, deve ter em mente certas regras básicas. Encare a ciência de vender como um prazer e um hábito. Esteja sempre bem informado acerca dos salários mais altos na sua profissão. Procure saber por que o seu salário é menor do que deve ser. Leia sempre obras e publicações especializadas na arte de vender. Conheça tudo sobre o produto que vende, faces, partes, funções. Faça de cada queixa
ou crítica um incentivo definido para progredir. Compile uma lista das grandes proezas com provas das vendas. Organize uma lista bem grande das razões por que os grandes homens de negócio conseguiram o êxito. Organize o ideal com o comercial no seu pensamento, no seu trabalho, na sua vida e espere o sucesso. É provável que o leitor tenha indagado a si mesmo e muitas vezes a razão por que ainda não vendeu na profissão, de acordo com as suas esperanças. Sugerimos que faça a si mesmo esta pergunta: por que não tenho eu conseguido até agora vencer numa carreira tão promissora? Conserve esse porquê em sua mente até saber o que é que não está certo em seu caso. Depois faça outra pergunta: como posso eu evitar os erros anteriores? Como poderia levar avante os meus planos e alcançar o lugar que ambiciono? Tal resposta a si mesmo que não há esperanças no serviço de que faz ou na profissão que adotou, esquecido de que outros vendedores alcançarão e continuarão vencendo no mesmo ramo e às vezes mesmo sob condições muito mais difíceis. O primeiro passo para o progresso consiste em olhar para trás e observar se alguma coisa o está segurando lá embaixo. Que é? Alguma coisa na sua compreensão física, mental ou moral representa uma barreira que não conseguiu suplantar até agora, o que lhe impede o processo. Analise e chegue à conclusão. Talvez seja fraqueza, indiferença, enfermidade, preguiça, orgulho, extravagância, pouca confiança em si mesmo, mau hábitos, aborrecimentos, problemas domésticos, falta de visão para ver e ampliar as oportunidades. Façamos nossas as palavras de um grande psicólogo. Toda falha pessoal é um prego no sapato. Não culpe o caminho, retire o prego. Amplie até mais além a sua análise. Quando uma pessoa que o leitor conhece sabe na vida, excedendo a mesma profissão que a sua, pergunte-lhe como foi que ele conseguiu subir. Quando, ao inverso, um seu conhecido perde a posição, fracassa, não consegue subir, procure igualmente as causas. Prepare uma lista completa do sucesso de um e do fracasso do outro, e para o seu próprio governo estude-a atentamente. Treine-se a si mesmo a fim de ser ver como deseja que os outros o vejam, como um vendedor. E lembre-se de que no mundo das vendas a sua personalidade representa algo de valor positivo. Todo mundo vive ou está à procura de quem mereça confiança. Assim, não use apenas o cérebro, mas também o coração. O paradoxo da promoção pessoal está em que, quando o primeiro cuidado do leitor é o de si mesmo, perde terreno. Mas quando pensa, antes de tudo, no interesse do cliente, encontra algo que o impele para a frente e para o alto. Dedique algumas horas na semana aos estudos das qualificações, deveres e responsabilidades próprias da posição que ocupa um grande homem de negócio. Não estude o homem ou o cargo ou posição que exerce, mas a função em si, e esteja preparado para suplantá-lo ou conquistar uma posição semelhante à dele ou outro lugar, mas necessariamente
pode cultivar as boas qualidades que a pessoa possui. O que é que ele tem e que me falta? Maior soma de conhecimentos especializados, maior influência pessoal, maior resistência física, maior controle de suas emoções, mas tenacidades para atingir a meta? Encontrará, depois dessa análise, uma grande verdade. Quanto mais alto subir um homem, mais ele se terá livrado da fraqueza, tolice e deficiências pessoais. A posição mais elevada requer sempre maior recalque das tendências baixas da pessoa. Não se pode desrespeitar regras de saúde, eficiência ou de moral e progredir da mesma forma que antes. Mas que regras são essas? Observe a qualidade e a quantidade do estudo que pode precisar, o que acreditamos seja o estudo básico da eficiência pessoal. A moderna ciência da gestão do seu trabalho, da divisão racional do seu tempo, da disciplina do seu pensamento e de si mesmo, da construção do seu futuro. Procura saber mais os problemas de trabalho e especialmente vendas com que a sua organização se defronta. Decida-se a encontrar uma solução para esses problemas, principalmente para os agora considerados quase insolúveis. Tais problemas podem ser relacionados com compras, com as vendas, com as fabricações, com a propaganda, com a redução de custo, com a economia de tempo. Depois, indaga de si mesmo o que fez até agora, do seu talento, da sua capacidade, da sua tenacidade, da sua força de vontade, da sua inteligência. Está empregando tais capacidades no sentido de avançar na profissão ou deixando-as enterradas sobre a rotina do trabalho cotidiano? Resolva ser o seu próprio crítico, seu próprio inspetor, seu próprio chefe de venda, seu próprio diretor. Assuma maiores responsabilidades. Um grande ordenado é a recompensa da grande responsabilidade. Quando o leitor se torna completamente responsável, colocar-se-á automaticamente na classe dos grandes homens de negócios. Tire de uma vez por todas de sua mente a noção de que trabalhos muito ou vendendo muito, de qualquer modo, melhorando a qualidade do seu trabalho, está trabalhando para enriquecer o seu patrão. Quanto melhor servir os outros, melhor está se servindo a si mesmo. As grandes figuras, os indivíduos que se destacam, passaram para a liderança, não trabalhando para um salário, mas lutando para atingir uma finalidade. Nenhum homem é grande antes de poder dar o melhor do seu esforço, sem se lembrar da recompensa. Assim, dê o melhor dos seus esforços no seu trabalho. Coopere com os colegas, ajudando-os com rapidez e alegria em situações difíceis. Algumas sugestões colhidas na vida de homens que venceram. Trave amizade com pessoas de destaque, pessoas conhecidas com grande conhecimentos, habilidades de reputação firme e caráter firme, pessoas influentes. Quando maior for o número de homens dessa natureza que pode encontrar, tanto mais cedo poderá progredir. A maior parte das promoções súbitas para lugares de destaque são feitas pela instigação de grandes, pois de observarem um bom lutador quando este não tinha consciência de estar sendo observado. Não dê muita atenção aos seus círculos sociais, pois este não poderá auxiliá-lo na subida. Pelo contrário,
Assim, quanto menos se entretiver com a sociedade, maiores são as suas possibilidades de dominar o mundo real dos homens reais. Nunca descuide da sua aparência pessoal. A aparência sempre na melhor forma. Vista-se de acordo com o que melhor lhe assenta, escolhendo e cuidando da sua indumentalidade cotidiana. Procure ser sempre o mais cuidadoso sem ser o mais na moda. Cuide da sua saúde física. Lembre-se que maior salário significa maior responsabilidade e maior gasto de energia nervosa. Esteja preparado. Evite enfermidades eventuais adotando hábitos eficientes de alimentação, de sono, de trabalho, de repouso e de diversão. Tenha sempre consigo um caderno de anotações, objetivando e elaborando as ideias para posterior aproveitamento. Tenha em sua casa um pequeno arquivo com todas as notas ou recortes que puder conseguir semanalmente ou mensalmente sobre eficiência pessoal e técnica. Dedique alguns minutos por dia, fora das horas de trabalho, a pensamentos construtivos relacionados com o seu trabalho e o seu futuro. Nunca inveje o homem que conseguiu o êxito, emite-o. Ele não é melhor do que você. O que ele fez, você também pode fazer, a menos que... Acredite que as pessoas se provam no trabalho por si mesmo ou por sorte. Está se treinando mentalmente e fisicamente para subir de posição? Culpa-se a si mesmo quando sofre derrotas ou decepções no serviço? Já encontrou em si mesmo as causas explicativas da sua pouca produção? Emprega em pouco dos seus ganhos em livros, cursos, jornais, publicações, especialidades? Está estudando ou já fez algum curso de psicologia nos negócios ou eficiência pessoal? Faz uma média de 10 horas por dia em atividades profissionais? Está usando o seu maior talento, o seu maior poder na sua posição atual? Tem o seu chefe confiança no seu trabalho sem necessidade de inspecionar? Todos os seus colegas o respeitam e o prezam? A metade dos seus amigos é constituída por indivíduos que ganham mais do que você? Sua maneira são sempre gentil? Sua aparência é sempre correta? Aprendeu da autoridade no assunto como se alimentar e como pensar eficientemente? Guarde segredo com respeito às suas ambições, preferindo os atos às palavras? Conserva sobre todas as circunstâncias a calma, o bom humor e o otimismo? Analise, leitor, as perguntas expostas acima e encontrará a resposta, ou melhor, as razões por que até agora ainda não subiu tanto quanto desejaria.